Beleza, galera? Questões 23 e 24 da prova de matemática do ETA de 2002. Baixa a prova e tenta resolver, porque eu vou começar a mostrar a resolução das questões agora. Nessa questão de número 23, o que você devia ter pensado? É uma questão interessante, tá? Uma questão bem boa. Pode ser que talvez você não tivesse a ideia inicialmente. Era mais ou menos o seguinte: te dou esse gráfico daqui, que é uma função fx, e eu peço, tá, e se eu dividir essa função f de x por isso daqui, qual que vai ser o resto? Tá certo? Então era mais ou menos essa a pergunta. O que tu tinha que ter feito? O primeiro passo talvez é o que pode ter embolado muita gente, o pessoal não lembra de fazer isso. É uma coisa que é clássica, daria pra se dizer. A gente sabe que a função f de x pode ser escrita como o quê? Esse treco aqui que a gente quer dividir, tá certo? Então é menos 1 meio vezes x menos 1. Multiplicado, opa, esse meu 1 ficou demasiadamente grande, multiplicado por um quociente qualquer, mais um resto qualquer. Tranquilo? Essa passagem aqui devia ser a passagem que muita gente não pensou, mas que é um pouco clássica, por isso que eu sempre recomendo, em vários vídeos vocês já viram, Caio Guimarães, livro 2 de polinômios, não, perdão, livro 1 de polinômios e complexos, ele explica sobre isso. Tranquilo? Quando tu chegou aqui, primeira coisa que você tem que perceber, a gente sabe o resto. O resto não é uma função qualquer. Tu pode fazer alguma coisa melhor do que r de x. A gente pode escrever como sendo ax mais b. Tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso gráfico aqui, ele é um gráfico de uma função de quinto grau. Tá certo? Então a gente vem aqui, sobe primeiro grau, desce segundo grau, sobe terceiro grau, desce quarto grau, sobe quinto grau. Tranquilo? Isso é uma coisa que que é importante que vocês saibam ver. Mas o fato desse de quinto grau não tem muita relevância, tá certo? Por quê? Porque como ele é maior do que o segundo grau, a gente vai lembrar daquele teoreminha que diz: esse número daqui, tá certo? Com certeza absoluta é maior do que o nosso resto. Com certeza absoluta. Por quê? Porque se o quociente que está aqui, tranquilo? Não fosse maior do que esse resto, digamos que aqui, por exemplo, fosse uma função de segundo grau. Aqui vai ser ax ao quadrado mais bx. Ax ao quadrado mais bx mais c. Com certeza absoluta, tu pode tirar esse x ao quadrado. Tu poderia aumentar o grau do q, do teu quociente, tal que isso aqui soma, tá certo? Resumindo só, perdão para aqueles que já entenderam, mas tem gente que talvez não tenha compreendido ainda. É mais ou menos o seguinte, a gente tem a seguinte função: x à quarta mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Estou dividindo, tá certo? Ora, eu posso tirar esse daqui, tranquilo? Então isso aqui vai ficar x ao quadrado mais isso daqui, tá certo? Eu posso colocar para o lado de fora, eu dividi. Esse x ao quadrado daqui, ele o número tá fora. E a gente fica isso aqui sendo o nosso resto. X ao quadrado mais 1. Tranquilo? Só que aqui, só para deixar mais claro, x ao quadrado é esse número daqui e esse outro x ao quadrado é o quociente. O x ao quadrado mais 1 ele pode ser simplificado de novo pelo número que está embaixo. Sempre que o grau aqui em cima for do mesmo grau ou maior do que o grau do divisor, tu sempre pode simplificar. Então por isso que sempre o grau dessa nossa função vai ser menor do que o grau daquela ali. Pode ser que o a nesse caso seja zero. Pode ser que a função seja só uma constante qualquer, tranquilo? Mas com certeza absoluta isso aqui vai descrever o que a gente quer. Beleza? E acabou. Depois que tu lembra disso, a questão está terminada. Por quê? Porque a gente tem vários pontos que o nosso gráfico nos dá. Ele nos diz, por exemplo... eu esqueci de colocar. Aqui é 1. É isso. A gente sabe que f de 1 meio é igual a 1 oitavo. Nós temos isso. A gente sabe que f de 1 é igual a 0. E a gente sabe que f de 0 é igual a 0. São essas três funções que ele nos deu. Além disso, a gente tem a informação de que 1 meio, quando x é igual a 1 meio, é um ponto de máximo. Tá certo? Essa informação é totalmente inútil para a questão. Pode ser que confunda um pouco de pessoal, mas... sei lá, não devia pensar em derivada, dado que no ITA não cai derivada. Certo? Aí a gente chegou nisso aqui, a gente vai substituir o valor x igual a 1 nessa função aqui. Por quê? Porque quando a gente substitui x igual a 1, isso aqui vai para 0. Ou seja, como a gente não sabe o que, e nós não queremos saber o que,
a gente tem que fazer isso daqui ser zero, porque se isso aqui for zero, o Q vai para zero e a gente fica só com isso daqui. Então fazendo f de x, fazendo x igual a 1, nós ficamos com isso zero, ou seja, a mais b, porque x fica 1, é igual a f de 1, e f de 1 é zero. E fazendo f de 1 meio, isso aqui vai para zero, fica a sobre 2 mais b é igual a 1 oitavo. Cuidado, vocês não poderiam ter colocado f de zero aqui e ter feito algo que muita gente fez, por exemplo, colocar x igual a zero, aí tu coloca, b é igual a f de zero, que é zero, então b é igual a zero. Não, tu não pode fazer isso. Por quê? Porque isso daqui, se tu colocar zero, q de zero não é zero. Pelo menos tu não tem como provar que q de zero seja zero. Ou seja, esse valor aqui talvez não seja zero. Tranquilo? Então, tem que colocar alguma coisa tal que isso aqui vá para zero. Então, essa informação também era outra informação inútil. Tá certo? E agora que a gente obteve esses dois negócios aqui, a gente resolve o sistema de equações e obtém que a resposta é menos x sobre 4 mais 1/4. Era uma questão dissertativa, então tu tinha que escrever de uma forma muito mais elegante do que eu escrevi aqui. Como que vocês deviam ter feito? Então, vocês têm esse gráfico, tá? Basicamente o que tu devia ter feito é escrever isso daqui, tá certo? Essa função era importantíssima. E depois que tu escrevesse isso aqui, tu escrevia embaixo f de 1 meio igual a 1 oitavo, f de 1 igual a 0. Fazia, se quisesse, uma setinha ou alguma coisa assim. Tu tinha esse sistema daqui, tá certo? E tinha a resposta. Então era uma linha, esses dois na outra linha, duas linhas. Isso aqui, mais 3, 4 linhas. 4, 5 linhas dava pra ter feito esse problema. Tranquilo? Só essa passagem inicial que talvez não fosse tão intuitiva. Beleza? Questão 24, uma questão chata. Tá certo? Ele nos diz o seguinte: dado esse sistema enorme de equações, onde a gente está trabalhando com complexos, né? ZW conjugado, com certeza tem complexo na questão. Ache o módulo de A. Então, questão de complexo, tu sempre tem que tentar olhar. Pô, tem um caminho fácil de fazer? Tu achou um caminho bem simples? Viu geometria? Geometria com complexo é bem importante, cai bastante. Se tu encontrar algo assim, resolve a questão. Se tu não vê nada, tem que tentar partir para força bruta, mas não agora. Se tu não conseguir, vai para as outras questões e se sobrar tempo no fim, tu volta e vai por força bruta, tá certo? Como que a gente faria essa questão aqui por força bruta? Primeira coisa que é bem natural, a primeira coisa que todo mundo pensaria, pô, esses dois coisas são iguais, vou somar eles, tranquilo? Então tu ia conseguir que z conjugado w é igual a 3a mais 4b, e tu ia conseguir que z w conjugado é igual a 3a menos 4b. Essa passagem era bem natural, tranquilo? E aí, aqui talvez não fosse tão natural fazer isso, mas com essas duas equações tu encontra tranquilamente que... Opa! Não preciso fazer isso, mas... vamos guardar essa relação, tá? Isso aqui é importante, a gente vai usar no futuro. Desculpa, alguém está me chamando, mas... Dado que a gente obteve esse negócio daqui, a gente vai fazer agora uma outra passagem, certo? Vamos guardar essa informação e vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a zero. E nós sabemos a e sabemos b. Vamos jogar lá e ver o que acontece. Tá certo? Jogando ali, a gente obtém que vai ficar esse treco aqui, que é z conjugado w, mais z w conjugado, dividido por 6 ao quadrado, mais... E peço desculpas por estar escrevendo todo esse treco, porque é uma questão realmente muito chata. Tinha muitos caminhos possíveis de se seguir, tá certo? Então isso que é o grande problema, tu pode cometer vários equívocos. E depois que a gente chega nisso aqui, tu vai expandir isso daqui. Quando tu expandir, tu vai perceber que vai aparecer o seguinte. Vai aparecer zw ao quadrado, tá certo? E vai aparecer também certos zw vezes zw conjugado. Por quê? Porque isso aqui tá expandindo, tá certo? Então vai aparecer isso. E vai aparecer também um elemento zw conjugado ao quadrado. Tu não sabe esses valores, mas tu tem algumas informações, certo? Que informações que a gente tem? Primeiro, zw, o módulo disso é igual a 1. É bem natural para quem está prestando a prova do ITA que zw, módulo, seja, a gente sabe que isso aqui é ao quadrado, é igual a fazer zw conjugado vezes zw. Certo? E isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, né? Só tu rearranjar esses dois elementos. E ele nos diz que isso aqui é igual a 1. Ou seja, a gente sabe que esses elementos vão ser 1. Tranquilo? Então tu já pode cortar na tua relação que tu está expandindo. Outra informação importante que a gente tinha. Acho que eu vou escrever.
tomar coragem e escrever o coisa. Vai ficar ZW ao quadrado mais 2, porque a gente obteve aquela relação anterior, mais ZW conjugado ao quadrado, dividido por 36, mais Z conjugado W quadrado menos 2, mais ZW conjugado ao quadrado, dividido por 64, igual a zero. Um bagulho grande que tinha chance de cometer errinhos bobos, por isso que não é recomendado que vocês façam agora assim de cara, certo? Agora que vocês obtiveram isso aqui, vocês vão juntar os elementos iguais e vão encontrar aqui ZW ao quadrado mais ZW conjugado ao quadrado é igual a menos 14 sobre 25. Fechou? O que a gente vai fazer agora? Então, a gente tinha esse valor que a gente obteve antes, lá atrás, certo? Essa passagem era bem natural. Só que era difícil ver que ela ia ser útil aqui no futuro, certo? Por isso que era uma questão não trivial. Tu ia ficar brincando, tu ia ter que brincar bastante com a álgebra para conseguir perceber o que tu tinha que substituir aonde. Tranquilo? Mas agora acabou, porque agora é só jogar aqueles valores lá, aí vai ficar esse daqui ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado, né? Isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, igual a isso daqui, ou seja, 18a ao quadrado mais 32b ao quadrado igual a menos 14 sobre 25. Só substituir e cortei os elementos que são iguais. E aí a gente usa de novo aquela informação, porque agora que chegou aqui acabou. Porque a gente sabe que a ao quadrado mais b ao quadrado igual a zero. Ele nos falou isso, tá certo? Então fica relativamente óbvio, é só tu fazer um menos o outro, tu vai encontrar aqui a ao quadrado é igual a 1 sobre 25, certo? Ou seja, o módulo de a é igual a 1/5. Tá? O que tinha que ter feito para escrever essa questão? Era uma questão não tão trivial. Isso aqui tu encontrou no teu rascunho, tá certo? Mas eu recomendo que tu escreva só depois. Primeira coisa que tinha que ter escrito era isso daqui, certo? Tu ia ter feito essa passagem daqui, que é basicamente substituir no a ao quadrado. Substituir isso aqui lá, tá certo? Então a primeira coisa que tu ia escrever, colocar valores aqui. Então vamos dizer, isso aqui é equação 1, isso aqui é equação 2, isso aqui é equação 3, isso aqui é equação 4. Bem importante fazer isso aqui. Aí o que tu ia fazer? Colocando 2 e 3 em 1, por exemplo, tá certo? Ou tu podia, se tu quisesse dividir por 6, tu podia, mas eu diria que tu faria só isso. Escreve, colocando 2 e 3 em 1, obtemos. E aí tu ia escrever essa relação daqui. Agora, depois que tu escrever essa relação daqui, tu expande todos os elementos, que nem eu fiz aqui, tá certo? Só que, claro, tu ia escrever mais 2 vezes, desculpa por ficar indo e voltando, mais 2 vezes esse treco aqui, tá? Eu já resolvi, mas tu ia ter expandido isso daqui, depois que tu expandiu, tu ia colocar mas, e aí tu ia usar essa relação daqui. Isso aqui é igual a isso, que é igual a isso aqui, só para ficar mais claro, ZW conjugado, que é o que vai aparecer lá, né? Então o que tu vai fazer? Mas isso é igual a isso. Logo, aí sim tu escreve essa linha daqui. Tu substitui o valor e tu vai encontrar esse negócio. Ou tu não precisava nem escrever isso, dava pra vir direto pra cá. Depende da tua velocidade, o quão claro que é pra ti, o quanto que tu gosta de fazer as passagens. Aí tu chegou aqui. Agora que tu chegou aqui, tu diz, usando 2 e 3, obtemos. Aí tu escreve essa equação, 5 e 6. Tá certo? Aí finalmente tu coloca, usando 5 e 6 em 7, colocando então, usando 5 e 6 em 7, a gente obtém essa relação daqui. Tá certo? Aí de novo tu usa, então era uma questão que tinha que escrever bastante, tá certo? Mas, usando 1, nós obtemos isso daqui, tá certo? Tu só escreveria, mas usando 1, e aí tu faz uma setinha, coloca isso daqui, que implica isso daqui. Circula a tua resposta final, e felizmente essa era a última questão que tu ia ter que fazer na prova, porque é uma questão chata, trabalhosa, tá certo? Mas vai ter questão assim na prova, esteja pronto para elas. Beleza, pessoal? Foi um prazer ter mais essa aula convosco, e até a próxima.